Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro O Marido Perfeito, de Kimberly Bell. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Dave e eu avistamos um homem com as características do treinador Miller em um corredor escuro, atrás da quadra de Hancock High, carregando uma cesta de metal cheia de bolas de beisebol. Um pouco acima da cabeça dele, uma lâmpada Zune. Oi, o senhor é o treinador Miller? Pergunto, me aproximando o suficiente para sentir o perfume dele. Cara, deve ter tomado banho com isso. O fedor chega a queimar as narinas e a garganta e se mistura ao odor de gelol e chulé. O homem olha para mim, mas mal dá para ver os olhos dele escondidos debaixo do boné estampado com o símbolo de Hancock High. Ele mesmo. Bem que a Índia disse que ele fazia o tipo jogador de futebol americano. Robusto, 1,82 m, mais ou menos grandalhão. O treinador Miller usa roupas largas e casuais, calça jeans e camiseta polo de manga comprida. Ele se enfia no quartinho de novo e reaparece 2 segundos depois segurando mais uma cesta, dessa vez cheia de luvas. A bibliotecária disse que você se formou aqui em 1999. Sim, isso mesmo. Ele tranca a porta e enfia a chave no bolso de trás da calça. Quem quer saber? Me chamo Iris, e esse é meu irmão, Dave. Gostaríamos de perguntar se conheceu uma pessoa, um ex-colega de classe, Will Griffith. Não conheço. Ele agacha para pegar mais uma cesta. Tira o celular do bolso, o desbloqueia e mostra a ele minha foto com Will. É esse aqui. William Matthew Griffith. Não reconhece? Com um suspiro profundo, o treinador olha para a tela, coloca a cesta no chão e depois volta a olhar para o celular. Esse aqui? É o Billy Griffith. Meu coração começa a bater mais forte. Lembra dele? Todo mundo que estudou na Hancock naquela época se lembra dele. O homem inclina a cabeça para o lado e me olha com ar de desconfiança. Quem é você mesmo? Iris Griffith, esposa dele. De repente, Miller, surpreso, bafeja de maneira tão rápida e intensa que uma mecha do lado esquerdo do meu cabelo chega a esvoaçar. Sem chance. Não entendi. É que... Devagar ele me olha da cabeça aos pés, mantendo os olhos fixos por mais tempo na parte mais curvilínea do meu corpo, o que me deixa constrangida e torna difícil ficar parada de pé. Depois, ele sorri e eu fico sem entender nada. Apesar do olhar aparentemente contemplativo, a risadinha não soa nada agradável. Você não parece nem um pouco o tipo dele. Talvez ele tenha razão. Mas se tem um tipo que conhece bem, é o desse cara. Ele é aquele que todos os garotos queriam ser e que toda garota queria namorar. O tipo que passava pelo corredor com uma bola e uma mochila vazia, quase tanto quanto a cabeça, que só conseguia pensar no jogo da semana seguinte. É o tipo que aconselho meus alunos da Lake Forest a não se tornar. Vira a chave para um tom neutro. Como assim? Tem uma arma no bolso de trás da calça? Escuta vozes pedindo para você, sei lá, provocar incêndios ou furar pneus por aí? De repente, um sentimento de indignação começa a ferver nas minhas veias, mas me contenho e me mantenho inexpressiva. Claro que não. Viu só? Não faz o tipo dele. Miller agacha de novo e pega no chão a cesta com bolas de beisebol. Agora, se me dão licença, preciso me preparar para o treino. E sem esperar por uma resposta, ele se vira e sai andando pelo corredor. Confusa, olho para Dave, que encolhe os ombros. Juntos vamos atrás do treinador. Treinador Miller, espera! O homem não espera, nem diminui o passo. Cada passo meu equivale a 2 passos das pernas longas dele, e preciso trotar para conseguir alcançá-lo. Por favor, só preciso de 10 minutos do seu tempo. Não sei se ouviu falar, mas meu marido era um dos passageiros do avião que caiu e... Olha, senhora, afirma, girando o corpo de um modo tão rápido que quase trombo nele. Sou a última pessoa para quem deve perguntar sobre Billy Griffith. Não gosto de falar mal de quem já morreu, o que significa que não vou dizer nada. Tire suas próprias conclusões.
Não estou pedindo para você colocar panos quentes em nada. Só estou buscando a verdade. O homem balança a cabeça de um lado para o outro, devagar, como quem não está gostando da conversa e não vai dar o braço a torcer. Nós dois não éramos amigos. Não éramos da mesma turminha e não nos dávamos bem. Não sei mais o que a senhora precisa saber. Me diga como ele era. Há quanto tempo o conhecia? Quem eram os amigos dele e onde ele morava? Me conte tudo o que puder sobre ele, porque... Ainda mexendo a cabeça, fazendo que não, o treinador dá um passo para trás, depois mais um, como que batendo em retirada e sinto que vou perdê-lo. Respiro fundo e crio coragem para não desistir, para contar a esse estranho porque realmente quero saber. Porque meu marido mentiu, entende? Mentiu em relação a um monte de coisa. Me disse que estava indo para Orlando, não para Seattle quando aquele avião caiu. Eu não fazia a menor ideia de que ele tinha morado aqui nessa cidade. Até então achava que ele era de Memphis. Como é o sotaque de quem mora em Memphis? A pergunta atravessa meu pensamento de um modo repentino e inesperado. Will não tinha muito sotaque do sul, ainda mais se comparado ao meu. Mas é fato que eu nunca o vi usando nenhuma gíria típica dos sulistas. Talvez ele não tivesse nenhum traço do sotaque da região de Memphis? Não faço a menor ideia. O treinador Miller parece se afastar e as sobrancelhas desaparecem sob a aba do boné. O Billy disse para você que cresceu em Memphis? Sim. O homem reclina para trás e me olha com os olhos tão semicerrados que a pele do nariz chega a enrugar. É, isso é o que se espera de uma pessoa como ele mesmo. Dando-se por vencido, ele arqueja, empurra a cesta com as bolas de beisebol no peito de Dave, abaixa para pegar a outra com as luvas e gesticula para que Dave e eu os acompanhemos. O treino vai começar daqui meia hora, então vocês têm que me acompanhar. Miller nos conduz para um labirinto de corredores atrás da quadra, falando enquanto caminha. Como eu já te disse, me lembro de Billy Griffith, mas não porque ele era um cara legal. Era o tipo que, quando passava pelo corredor, todo mundo de repente arranjava alguma coisa importante para procurar no armário. Está entendendo o que quero dizer? Qualquer um que encarasse, ele pegava para Cristo e ninguém queria virar alvo de Billy Griffith. Nem mesmo os professores. Por quê? Dave pergunta. E se ele te pegasse para Cristo, o que acontecia? Hum, às vezes um empurrão, às vezes um corte no lábio, outras vezes nada, até voltar a acontecer. Era isso que mais assustava nele, a imprevisibilidade de comportamento. A única coisa que todo mundo sabia é que mais cedo ou mais tarde se tornaria alvo dele. O Billy era perverso, revoltado, e os pais dele viviam brigando, se matando entre eles, ocupados demais para conseguir prestar atenção no filho. Os pais dele. Billy me disse que o pai havia morrido quando ele tinha apenas 7 anos, e me contou que a mãe o criara sozinha. Em que época aconteceu isso? Pergunto quando entramos numa área cheia de escritórios com janelas. Há quanto tempo conhecia o o Bill? Billy? O treinador reflete por um momento. Bom, eu me mudei para Rainier Vista no verão, antes de entrar para o segundo ano, então, 7 anos mais ou menos? Ao ouvir a resposta de Miller, sinto um nó na garganta, porque é nesse momento que a verdade vem à tona. Memphis era mentira. Não uma mentirinha qualquer, sem importância. Uma meia-verdade. Não. Uma declaração falsa criada intencionalmente para enganar. Will nunca morou em Memphis. E me pergunto se alguma vez na vida ele botou o pé lá. Não é de se estranhar que a gente tenha passado o primeiro aniversário de casamento em Nashville. Um sentimento de fúria serpenteia a minha barriga, me revolvendo por um segundo ou dois antes de trazer à tona a memória e silêncio de Will, naquele dia da suposta viagem surpresa a Memphis. Penso no pânico que ele deve ter sentido ao ver que eu, sem querer, vasculhar a mentira dele e o quanto ele teve de rebolar para encontrar uma desculpa até chegar a essa tal de história de que as lembranças de Memphis eram dolorosas demais para serem recordadas. Engoli a desculpa sem titubear e dei meia volta com o carro sem pensar nem por um segundo. Agora, caminhando aqui nesse corredor sombrio e fedido da escola em que Will estudou, me sinto uma imbecil. Paramos em frente à porta de um escritório, e o treinador Miller a empurra com a mão gigante que mais parece uma pata. Ele nos conduz com certa pressa pela sala pequena, abarrotada de coisas cheias de papéis. Mapas e caixas com equipamentos esportivos apinhadas nas colunas estreitas ao longo da parede. Depois pega a cesta das mãos de Dave, a coloca no chão perto da porta e nos convida para sentar em duas cadeiras caindo aos pedaços, diante da mesa dele.
Eu me jogo numa delas e tento fazer o ar atravessar essa bola de fogo que queima no peito e chega até os pulmões. O treinador se senta, crava os pés no carpete, se ajeita entre a cadeira e a mesa, fazendo as rodinhas no assento ranger no chão feito um movimento de unhas numa lousa. Ao olhar para mim, parece assustado. Está se sentindo bem? Como que por um milagre, minha voz consegue atravessar a garganta, apesar de sair um tanto esganiçada. Estou bem, por favor, continue. Tudo bem, diz, mas não parece muito convencido depois. Tira o boné, esfrega a mão no cabelo cacheado e retoma a conversa. Como estava dizendo, Billy não recebia educação em casa, o que significa que ele fazia o que bem quisesse e nunca respondia pelos próprios atos, tanto na escola quanto fora dela. Ele se metia em brigas, roubava, passava droga nos corredores e nas esquinas por aí. Furtou coisas de um monte de sala, nem sei como conseguiu se formar aqui. Acho que só saiu formado porque provavelmente os professores não aguentavam mais na escola. A cada revelação do treinador Miller, é como se uma bomba fosse arremessada na minha cabeça, uma por uma, me deixando zonza e sem fôlego. Will me contou que o pai dele havia morrido quando ele era criança. Contou que não conseguia se lembrar dele porque era muito pequeno, digo. Deve ser o que ele gostaria que tivesse acontecido. O Sr. Griffith era um velho perverso e alcoólatra. Foi a mãe de Billy quem morreu, pelo que me lembro. Foi quando estávamos no penúltimo ano. Tento me lembrar da primeira vez que Will me contou sobre a morte dela. Foi a única vez em que o vi chorar. Melanoma maligno, segundo ele. Descoberto apenas quando a doença já havia se espalhado para o cérebro, fígado e pulmões. Uma morte terrível e dolorosa. Foi câncer? Assim que faço a pergunta, me dou conta do absurdo que estou cometendo e penso em tentar consertar a gafe. Perguntar de um modo menos ingênuo, menos esposa tola que está investigando a vida do marido, e mais assertivo. É óbvio que o Will não teria inventado uma história com um apelo emocional tão forte assim. Ninguém consegue fingir ser tão bom ator assim. Mas, para minha surpresa, Miller cai na risada. Não acredito que ele tivesse câncer. A mãe de Millie morreu num incêndio. Ai, meu Deus, exclama Dave. Coitada, coitada do Will. O treinador recosta na cadeira, que balança um pouco com o peso do corpo, até se desestabilizar. Coitado do Billy, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Cada criança aqui da vizinhança vinha enfrentando algum problema em casa. Pai ou mãe viciado, pai ou mãe preso, pais separados, pais que não pagavam pensão, etc. Mas todos procurávamos um modo de lidar com o problema. Billy nem sequer tentou. Simplesmente se transformou num garoto perverso e irritadiço. Dave e eu trocamos olhares e caretas. Eu sei bem que meu irmão está pensando o mesmo que eu. Como um adolescente que traficava pode ser tornado um homem graduado e um marido tão amável? Pigarreio para tentar afastar o bolo de emoções que ameaça atravessar o peito e saltar pela boca. Tristeza pela infância solitária de Will e pela morte trágica da mãe. Raiva pelos pais, que só conseguiam enxergar o próprio umbigo. Negligenciar um amor pelo próprio filho. Indignação por qualquer que tenha sido a força maior que transformou Will nesse ser. Fúria, mas ainda bem não sei porquê. E o que aconteceu com o pai dele? Indago, e nem sei dizer como as palavras conseguiram se materializar. Ouvi dizer que ele tá doente. Alguma doença que o deixa acamado, precisando de cuidados o tempo todo, só que... O treinador ergue as mãos e no momento seguinte volta a apoiá-las na mesa com um baque. Era minha mãe quem costumava me atualizar sobre as fofocas da vizinhança, mas ela morreu faz alguns anos. Dave e eu ficamos em silêncio. Quando crianças, nossa mãe sempre dizia que para todo argumento há 3 lados, o nosso, o do outro e um terceiro entre eles, a verdade. Acho que foi isso que Dave quis me dizer hoje, quando perguntou se eu tinha mesmo certeza de que queria seguir em frente e encarar o passado de Will. Sem ele aqui para se defender das declarações do treinador Miller, não consigo precisar onde a verdade está. Mas isso não significa que vou engolir essa história toda. É evidente que Miller está guardando rancor, agarrando-o com ambas as mãos enormes, e por causa de coisas que aconteceram há quase 2 décadas. Ele capta nossa expressão de dúvida e descrença e se afasta da mesa. Bom, acredita em mim ou não, não vai mudar o fato de que Billy Griffith era um garoto maldoso que poderia a qualquer momento chegar por trás de você, enfiar uma faca nessas costas e desaparecer antes mesmo de o sangue começar a escorrer. Pergunte por aí.
Tenho certeza de que não vai encontrar ninguém que diga o contrário sobre ele. Agora, se me dão licença, preciso ir para o treino, antes que aquelas crianças acabem com o campo de beisebol. E com isso, Miller se levanta, passa por nós e, na pressa de chegar até a porta, esquece as cestas com bolas, luvas e etc. No meio do corredor, ele para e a mão gigantesca agarra o batente da porta. Vocês acreditam em karma? Porque foi a primeira coisa em que pensei quando soube que tinha acontecido com o Billy. Dave e eu voltamos para o caminho de onde viemos, percorrendo os corredores da Hancock High, os dois tentando entender a história contada pelo treinador Miller. Eu quis molhar a pontinha do dedão nas águas da vida do meu marido. Mas o que aconteceu foi um mergulho do corpo inteiro nas águas congelantes do Ártico, que me deixou traumatizada e entorpecida. Acreditou nele? Pergunta Dave quando viramos num corredor, em que há uma porção de armários encardidos e amassados debaixo de uma faixa enorme. Vai que é sua, White Cats. Arrebenta! Dave ergue um dos ombros e abre um sorriso amarelo que já conheço tão bem. Apesar de não ser sua vontade, ele acreditou em pelo menos algumas partes do que ouviu. Podemos investigar numa delegacia próxima. Se o Will traficou mesmo, provavelmente ele se meteu em alguma encrenca. A polícia deve ter registro disso. Provavelmente. Suspiro fundo, e meus ombros despencam. Presumi que o Will não queria falar sobre a morte da mãe. Presumi, mas essa história de que ela tinha morrido de câncer. Quando ele me contou, Dave, eu chorei muito. Me emocionei mesmo. Will contou em detalhes, conhecia todo o jargão médico. Coisa de quem vivenciou a experiência, sabe? Conhecia todos os sintomas e os detalhes de como o câncer evoluiu. Ninguém consegue fazer isso de uma hora para outra. Ele deve ter passado semanas pesquisando sobre melanoma na internet. Entende o que eu quero dizer? Contar uma mentira como essa requer um preparo. Não se faz da noite para o dia. Ao chegar às escadas, Dave empurra a porta e a mantém aberta para eu passar. Imagino que sim. E sim, o pai dele não era lá a flor que se cheirasse, e é compreensível que Will não quisesse tocar no assunto. Mas por que não contar que os pais eram separados? Por que mentir e dizer que não conhecia o pai? Olha, psicóloga, aqui é você. O que faria uma pessoa mentir sobre os primeiros 18 anos de vida? Ou mais, dos últimos dias pra cá, estou duvidando de tudo que sei sobre a vida de Will. Não estou dizendo que acredito em tudo que o treinador disse, mas o cara descreveu um garoto muito perturbado. E mesmo que seja apenas uma parte dessa história, ninguém se recupera de traumas assim. Se for mesmo esse caso, sem passar por um processo sério de terapia. E é por isso que não posso contar apenas com uma testemunha ocular. Preciso conversar com antigos vizinhos, encontrar outros professores e colegas de classe. Miller não deve ser o único que se lembre de Will. Sem dizer uma palavra, Dave assente, concordando. Saímos do outro lado da escadaria, na frente do prédio. Do seu posto, na entrada, o segurança nos avista, empina a cabeça e pergunta: Encontraram o que estavam procurando? Sim, responde Dave, ao mesmo tempo em que corro para dentro do prédio em direção à biblioteca. Vamos dar mais uma olhada no anuário, ou melhor, vamos tirar umas cópias dele. Não precisa. O quê? Por quê? Meu irmão me olha como se quisesse me dizer cala a boca e se aproxima de mim cerrando os dentes. No carro te conto. O segurança grunhe como se não tivesse nem aí para nós dois. Assinem o livro antes de ir embora. Dave assina por nós dois, e logo em seguida caminhamos em direção à porta de entrada debaixo de um frio bater os dentes. Em algum momento, enquanto estávamos ali dentro, o céu nublou, e a temperatura deve ter caído uns 10 graus. Tremendo sem parar, ajeito meu casaco cobrindo o pescoço com ele. Mas Dave abre o zíper do seu, solta uma risadinha e travessa e tira das costas o anuário de 1999. Arregala os olhos. Você roubou? Dave faz um biquinho. Prefiro dizer que peguei emprestado. A Índia não vai pensar o mesmo, e assim que ela perceber que o anuário não está lá, vai se ligar que roubou. Tanto seu nome quanto o meu estão registrados no cadastro de visitante. Relaxa, quando a gente pega uma coisa emprestada, deve devolver. E é exatamente o que eu vou fazer assim que tirar uma cópia pra gente. Vamos colocar o livro de volta no lugar antes que a Índia dê por falta dele. Como pode ter certeza disso? E se ela perceber? E se ela me procurar na Lake Forest? Dave revira os olhos. Gente, como você consegue viver desse jeito certinho o tempo todo?
Amo meu irmão, mas tem uma coisa em que somos muito diferentes. Vivo num mundo em que as regras foram feitas para ser seguidas. Já para Dave, as regras são na maior parte do tempo uma chatice, especialmente aquelas que o desagradam. Meu irmão é o tipo que apoia o pé na cadeira, corta o caminho pelo estacionamento, entra no cinema com um lanche que trouxe de casa ou que comprou em algum outro lugar e nunca é pego. E tudo é uma questão de atitude, alega ele. E confesso que Dave não está errado. Meu irmão carrega consigo uma ousadia que envolve as pessoas. As faz esquecer que ele acabou de pisar no pé de alguém só para poder furar a fila. No topo da escada, as portas do colégio se abrem e uma avalanche de adolescentes começa a aparecer. Eles descem os degraus e começam a se dispersar, se embrenhando entre nós com toda a pressa e energia represadas depois de mais de 8 horas trancados numa sala de aula. Venha, antes que eles nos atropelem. Estamos a mais ou menos um quarteirão de distância, entrando no carro, quando meu celular toca e não reconheço o número. Atendo. Alô? Uma voz feminina aguda e vigorosa me cumprimenta. Iris Griffith? Sim. Meu nome é Leslie Thomas, sou do Centro de Assistência Familiar. E o que aconteceu com a Margaret Ann? Ann Margaret, sussurra Dave, que liga o carro, mas não dá partida. Do outro lado da linha, a atendente não dorme no ponto. Margaret Ann não está disponível no momento, mas eu gostaria de saber se posso fazer algumas perguntas para a senhora. Por um momento me distraio. Seria Ann Margaret ou Margaret Ann? Seja lá como for, essa mulher me pegou desprevenida. Desculpa, não posso falar agora. Não vai levar mais do que 1 ou 2 minutinhos. Sabemos que algumas famílias dos passageiros se uniram e estão preparando injustamente um processo contra a Liberty Airlines. A senhora é uma delas? Tanto a pergunta quanto o tom da atendente, esse último impositivo e quase ensandecido, acendem todos os tipos de alerta na minha cabeça. Por que alguém do Centro de Assistência Familiar, uma organização sob guarda-chuva da Liberty Airlines, me perguntaria uma coisa dessas? Faço uma careta e olho para Dave, cujos olhos estão esbugalhados. Quê? Ele balbucia. Eu não sei, respondo ao telefone. A senhora não sabe se é uma das famílias que estão processando a Liberty Airlines? Não, eu não sei nada sobre o processo. Como é seu nome mesmo? Leslie Thomas. Hoje de manhã, a Miami Herald noticiou que o piloto havia participado de uma despedida de solteiro que durou 3 dias em South Beach e que dormiu apenas 1 hora na véspera do acidente. Se for verdade, a senhora e as demais famílias vão processar a Liberty por homicídio culposo? Alguma coisa gelada, que não sei bem o que é, invade meu peito e irradia pelos braços, provocando um arrepio que não é de frio. O piloto quase não tinha dormido e provavelmente estava de ressaca. Sinto ficar pálida. Aperta a mão contra o estômago. Dave faz uma careta. O que foi? Espere um pouco. Por que uma atendente do Centro de Assistência Familiar está me contando isso? Não são os incumbidos de proteger os interesses da Liberty Airlines? Como é seu nome mesmo? Leslie Thomas. E você trabalha no Centro de Assistência Familiar da Liberty Airlines. Isso mesmo. Então por que você está me interrogando feito uma jornalista? Silêncio. A mulher do outro lado da linha se esforça para manter o álibi, mas é tarde demais. Já saquei tudo. Porque você é jornalista, acrescento, deixando clara minha irritação. O que quer dizer que também é uma mentirosa. Finaliza a ligação e começa a contar para David do que se tratava. Mas no mesmo instante, meu celular toca de novo. E a ligação é do mesmo número. Sabe como eu faço para bloquear esse número? Dave pega o celular da minha mão. Enquanto ele mexe nas configurações de chamada, chega uma nova mensagem. Apoio os braços no console do carro e faço uma careta de espanto ao ler o texto. Vá para casa, Iris. Quem mandou? Pergunto. Dave tenta verificar o número, mas a mensagem foi enviada de modo privado. Com os polegares, ele digita uma resposta rápida. Quem é você? Dave clica em enviar, e nós ficamos olhando para o celular aguardando a resposta, deslizando o dedo pela tela toda vez que ela escurece. Por que alguém mandaria uma mensagem mandando você ir para casa? Inquire Dave. Não faço a menor ideia. Quem sabe que estamos aqui em Seattle? Nossos pais e o James só. Não falo com nenhuma das minhas amigas desde o dia da cerimônia, e não contei para o Ted nem para ninguém na escola que eu ia viajar.
Só disse que precisaria de 1 ou 2 semanas de licença. Dave reflete. Bom, mas se tivesse sido alguém de Atlanta, não teria dito volte para casa em vez de vá para casa? Sem abrir a boca, faço que sim, e mais uma mensagem de texto chega. Alguém que sabe o que você está procurando, mas o que você quer não está em Seattle. Fim do capítulo 13. Início do capítulo 14. Na outra margem do lago em Bellevue, Dave e eu paramos numa assistência técnica de informática, na esperança de encontrar ajuda para descobrir o número de quem enviou a mensagem de texto. Depois da segunda mensagem de texto que recebi, de alguém dizendo que não sabe o que estou procurando, mas que o que eu quero não está em Seattle, o assunto virou prioridade máxima. Tanto meu irmão quanto eu percebemos o tom irônico da mensagem. Se Will estivesse aqui, ele descobriria o número em 30 segundos. O garoto de trás do balcão da loja parece ter mais ou menos 20 anos, e é o tipo de cara que Will sempre dizia manchar a reputação dos nerds. Cabelo oleoso, rosto cheio de espinhas, sobrancelhas de taturana e queijo projetado para a frente. De trás dos óculos fundos de garrafa, seus olhos parecem 2 ovos estatelados. Está me pedindo para rastrear um número? Perguntou Geek, negando com a cabeça. Não posso fazer isso. Não pode? Resmunga Dave com um sorriso charmoso. Ou não vai? Tanto faz. Só tenho autorização para consertar e instalar. Meu irmão saca $100 em notas de 20 da carteira e as espalha em leque em cima do balcão. Tem certeza? Não. O garoto não tem certeza. Ele olha para as notas, depois para nós dois. Para as notas, para nós dois. Para as notas. Fica tentado, óbvio. Com $100, dá para comprar muitos gigabytes. O atendente olha para a esquerda e direita, avista um colega finalizando uma compra no caixa. Outro debruçado sobre o MacBook no fundo da loja. Como nenhum dos dois olha para ele, o rapaz rapidamente pega as notas e o meu celular de cima do balcão e enfia as 2 coisas no bolso. Já volto, diz antes de desaparecer pela porta em que se lê, entrada permitida somente para funcionários. Depois que o garoto sai, vou até o terminal de computador que há na loja e abro o navegador. Como é mesmo o nome do bairro em que o treinador Miller disse que morou? Rainier alguma coisa. Viu? Não, não era isso. Dave faz uma pausa, por 1 segundo ou 2, e estala os dedos. Vista! Rainier Vista! É isso mesmo. Pesquiso na internet o nome da vizinhança e anoto num caderno que carrego na bolsa o nome de algumas ruas. Depois pesquiso e anoto também os correios e a delegacia mais próximos. Aproveite que tá aí e procure um restaurante decente pra gente. Meu estômago tá vazio desde que saímos de Atlanta. Estou morrendo de fome. Para o meu irmão, decente é sinônimo de pratos requintados e um ótimo vinho para acompanhar, o que quer dizer que o jantar vai durar uma eternidade. Faço que não. Podemos parar no primeiro drive-thru que tiver pelo caminho, mas quero continuar nossa procura. Dave faz bico e enruga o nariz. Sério mesmo que está me sugerindo pedir comida por uma janela e comer num saco de papel? Sim, porque ainda quero ir ao bairro em que Will morou e falar com alguém na delegacia antes de anoitecer. E não dá para fazer isso se você for experimentar todos os pratos do cardápio, o que eu sei muito bem que é o que vai fazer. Não, falando sério, Iris, preciso comer alguma coisa. A falta de açúcar no sangue tá me deixando tonto. Dá para parar de fazer drama? Já disse que a gente pode. Senhor? Olhamos para o lado e lá está o rapaz com meu iPhone na mão. A mensagem de texto foi enviada por um aplicativo de mensagens. Legal! Exclamamos meu irmão e eu em uníssono, e exatamente no mesmo tom, que quer dizer: ótimo, mas também que bom, agora descubra quem enviou. Mas o rapaz, desengolçado, fica com a primeira impressão, deixa meu celular em cima do balcão e sai. Ei, espere! E o número qual é? O aplicativo criptografa e depois destrói a mensagem, bem como as informações do remetente. Responde empurrando os óculos, ajeitando-os no nariz com a junta dos dedos. É tipo o Snapchat para mensagem de texto,
Só que você não precisa se identificar para começar uma conversa. E isso significa que... Significa que é impossível rastrear o número. Me desculpa. E com isso ele vai para o balcão atender uma senhora abraçada com um laptop. Decepção. De nada adiantou o esforço. E agora? Pergunta Dave. Ele suspira e olha para o atendente desengonçado. Agora? Você tá me devendo $100. Acerto a minha dívida com Dave oferecendo o resto do pacote de salgadinhos que ele me deu no avião e uma reserva para as 8h30 da Atmosphere, que, de acordo com Zagat, é um dos melhores restaurantes franceses de Seattle, com a vista para o estuário de Puget. Quase sem reclamar, ele dirige o carro que alugamos em direção a Rainier Vista. Tem certeza que é aqui? Pergunta, diminuindo a velocidade na metade da rua. Pela descrição do treinador, eu esperava algo mais pobrinho. Compara a placa da rua com o endereço anotado no meu caderno. É aqui mesmo, mas você tem razão. A rua é mais elitizada do que imaginei. Rainier Vista não é de altíssimo padrão como Beverly Hills, mas também não é um bairro de classe baixa. À direita da rua, há residências coloridas com varandas enormes. À esquerda, casas com terraço e um parque do tamanho de um quarteirão, vazio. Não fosse por uma quadra de basquete e uma extensa fileira de árvores. O pôr do sol resplandece por trás dos troncos, e os galhos secos, de tão altos, quase chegam a resvalar o céu cinzento. Pelo que dizem, daqui já dá para ver o Monte Rainier. Mas se é mesmo verdade, ele deve estar escondido detrás de uma camada espessa dessas nuvens alaranjadas. Dave vai encostando o carro e aperta o botão para abrir a janela do meu lado do carro. Oi, por favor, Chama, se apoiando em cima de mim para falar com um casal de jovens na calçada. 2 adolescentes, na verdade, que devem estar cursando o ensino médio ainda. Ambos com o rosto quase todo coberto por um capuz grosso. O garoto abraça a moça de um jeito que me parece mais possessivo do que protetor. vocês moram por aqui? Os dois continuam andando e nem viram a cabeça para falar conosco. A garota até faz que vai me olhar, mas o suposto namorado a puxa de volta. Dave avança com o carro e, com uma dose extra de simpatia no rosto, continua. Somos novos aqui, poderíamos nos ajudar? O casal dá uma guinada para a direita e desvia do carro, entrando numa trilha que leva até o parque. É, acho que não podem. Vizinhança simpática, não? Dave solta uma risada irônica. Depois olha ao redor, observando as casas. Ele aponta para o meu lado da janela, em direção a um quarteirão de prédios que parecem ser residenciais. Está vendo aqueles prédios simples que parecem ter sido construídos com material de segunda linha? Quero apostar quanto que é um conjunto habitacional. E que esse bairro aqui era todo assim, cheio de conjuntos habitacionais antes dessas casas enormes. E o que isso quer dizer? Se eu estiver certo, isso quer dizer que a prefeitura deve ter fornecido recursos para os moradores antigos, seja para mudarem para outra vizinhança ou para garantir uma moradia num lugar com baixo custo de vida. Temos grandes chances de encontrar alguém que já morava por aqui antes da reurbanização. Tá legal, sabichão. Então por onde começamos? A julgar pela simpatia daqueles dois adolescentes, acho que aqueles apartamentos são a melhor saída, já que, ao que parece, os moradores aqui não costumam receber bem estranhos que aparecem do nada fazendo perguntas. É melhor começarmos por algum tipo de centro comunitário ou algo assim. Se a gente fizer amizade com o pessoal, provavelmente eles vão contar quem morava aqui antes que esses caras mais cheios de grana se mudassem pra cá. Podemos concentrar nossas perguntas neles. Dave continua dirigindo, devagar dando voltas pela vizinhança. Passamos por lugares que seguem praticamente o mesmo padrão. Casas de todos os tamanhos localizadas entre parques e playgrounds, um ou outro arranha-céu entre elas. Meu irmão aponta a avistar o sistema de veículo leve sobre trilhos. Transporte público, rampas, espaço aberto, arte urbana. Definitivamente é um bairro de renda mista. E onde pode estar o centro comunitário? Se meu palpite estiver certo, deve ser pelo centro. Circulamos com o carro mais um pouco. No mapa do celular, Dave mostra o quanto já percorremos e continua dirigindo para cima e para baixo pelas ruas. Até que, de repente,
Vira à esquerda e para frente para um prédio envidraçado e moderno instalado numa rua de mão única. Na placa de acrílico pregada acima das portas duplas está escrito Centro Comunitário. Bingo! Dave encontra um canto para estacionar na rua. Descemos do carro e, lutando contra a força da ventania, subimos as escadas. Um quadro envidraçado de adesivos, à esquerda da porta, divulga um seminário de planejamento financeiro, uma oficina de reciclagem para recolocação profissional e um programa de alfabetização estampado com a logo da organização filantrópica United Way. Acertei em cheio, diz Dave quando entramos. Serviço social. Não falei que aqui era um conjunto habitacional? Faço uma careta, desdenhando dele. Que corretor de imóveis mais metido você é, hein? Sorrindo, Dave abre a porta e mantém aberta para eu passar. O lugar é espaçoso e iluminado. 2 andares cheios de janelas, luz natural e telas de LCD. Bem no centro, há 2 mulheres sentadas atrás do balcão da recepção, conversando com um senhor negro que está de pé do outro lado. As mulheres são jovens, devem ter 20 e poucos anos. Parecem simpáticas, são sorridentes e transmitem otimismo filantrópico. Bem-vindos ao centro comunitário. Cumprimento uma delas com um sotaque anasalado típico do centro-oeste. Precisam de alguma informação? Com meu melhor sorriso, me aproximo e debruço sobre o balcão. Olá, obrigada. Estou procurando informações sobre um antigo morador da região. Talvez vocês possam nos ajudar a encontrar alguém que já morava por aqui antes do processo de reurbanização. Moro aqui desde que nasci, diz o senhor do meu lado, olhando para mim com um sorriso que deve ser de dentadura. E conheço todo mundo. Quem está procurando, querida? Agora, mais de perto, vejo que o homem não é um senhor, mas um verdadeiro ancião. Costas encurvadas, cabelo grisalho, pele flácida, com um labirinto de linhas tão profundas que nem sei se podem ser consideradas rugas. E apesar do olhar meio turvo, provavelmente decorrência de catarata, ele transmite sabedoria e serenidade. Ele se chama Will Griffith, mas naquela época tinha o apelido de Billy. Morou aqui com a família até mais ou menos 1999. 1 ou 2 anos a mais, talvez. Não sei o nome dos pais, mas eles... Cat Lewis. Interrompe o homem, mas ele não sorri mais. A Cat foi quem morreu no incêndio? Sim, senhorita. E ela não foi a única. Meu coração se enche de entusiasmo. E o entusiasmo toma conta de mim. Não? Com os olhos semicerrados, o senhor faz que não e me observa. Quem é você e por que quer saber disso? O filho deles, Billy. O Will é meu marido. Bom, era. Ele estava naquele voo da Liberty Airlines que partiu da Atlanta para Seattle, o avião que... Alguém suspira. E logo depois minha garganta fecha. Meus olhos se enchem de lágrimas e as lembranças do meu marido vêm à tona. Não esse Will que estou conhecendo agora, que mentiu sobre quem era, sobre sua origem, com um passado repleto de raiva e violência. Essa é a carta fora do baralho, um homem que não conheço e que não consigo entender. Não, as lágrimas de agora são pelo meu Will, aquele que tinha mania de beijar a minha bunda toda vez que eu saía do chuveiro, que me pediu em casamento numa tarde de sábado, se ajoelhando no meio do corredor do supermercado, o mesmo em que nos vimos pela primeira vez. É desse Will que sinto saudades. É esse marido que quero de volta. Me desculpa, digo cabisbaixa. Nunca fui chorona e detesto chorar em público, o que ultimamente tem acontecido com frequência. Eu não quis. Uma das mulheres puxa 2 lencinhos de papel de uma caixa e me oferece. Querida, chore! Desabafa mesmo. Meu Deus, seu marido morreu naquele acidente aéreo. Ninguém aqui vai julgá-la por isso. A colega dela assente, concordando. Mas o senhor não mostra o menor sinal de empatia. Os lábios pálidos e finos se comprimem, e o olhar, que reluzia jovialidade, agora parece tão cinzento quanto o céu lá fora. A transformação me faz reprimir as lágrimas. O senhor se lembra do meu marido, não lembra?
O homem se vira para as duas atendentes e dá uma palmada firme no balcão. Senhoras, tenham uma boa noite. E assim, sem olhar em nossa direção, ele atravessa a porta e sai. Apesar da lentidão e das costas arqueadas, o homem caminha a passos firmes, um pouco desajeitado talvez por conta do pé chato. Com uma ou duas pernadas, eu o alcanço. Senhor, por favor, espere. Não vou tomar muito do seu tempo. Eu só preciso de 1 ou 2 minutos, por favor. Não. O que está me pedindo é para desenterrar um passado desagradável. E o passado deve sempre continuar no lugar dele. A atitude do homem demonstra que ele não gostava nem um pouco de Will. Agora que sabe que casei com ele, o homem transferiu a aversão para mim. Ele abaixa a cabeça e sai, andando mais rápido dessa vez. Na saída, o senhor aperta um botão, acionando o mecanismo das portas pesadas que se abrem bem devagar. Só um pouco mais rápido do que o velho, tempo suficiente para o alcançarmos. Olha, senhor, eu entendo que o Will foi uma criança problemática, mas... Ele ergue um dos ombros de lado. Isso aqui era cercado de conjuntos habitacionais. Muitas crianças eram problemáticas. Mesmo sabendo de todas as mentiras que ele me contou, o impulso de defender o Will irrompe dentro de mim feito um tsunami. Mas reúno todas as forças e seguro a língua. O que ele fez? Inquere Dave, chegando ao meu lado. O velho faz uma cara feia. Já falei, não se deve desenterrar o passado. O que aparece nunca cheira bem. As portas do prédio se abriram por completo agora, fazendo entrar num vento gelado. Nesses poucos minutos em que estamos aqui dentro, começou a chover e a ventar muito forte. O velho fecha o zíper da blusa e sai andando com chuva, vento e tudo. Dave e eu nos entreolhamos, e eu sei que meu irmão está pensando a mesma coisa que eu. Que esse homem é a nossa melhor fonte de informações. Aponta a cabeça em direção ao velho, e Dave sai atrás dele. Por favor, aceite pelo menos uma carona, sugere enquanto o velho se arrasta pela rampa. O senhor não pode ficar andando debaixo desta chuva. As calçadas estão escorregadias. O velho titubeia. Ele fica parado, depois olha para trás. É a dica para Dave lançar seu sorriso convidativo. Nosso carro é quentinho e confortável e posso levá-lo onde o senhor quiser. O homem hesita por um momento e nos observa da cabeça aos pés, avaliando minhas botas de couro e o chalé de cachemir, a calça jeans e a jaqueta forrada de Dave. Qualquer lugar. Dave e eu assentimos. A cara feia se transforma numa expressão de interesse. Estou com fome. Ele se chama Wine Butler e, seguindo suas orientações, Dave dirige até um pequeno restaurante árabe, situado na Martin Luther King Jr. Way, apesar do letreiro neon e do toldo vermelho desbotado, meu irmão não reclama. Nem mesmo quando o Sr. Butler pede todo tipo de prato com curry do cardápio e depois sai de fininho para Dave pagar a conta. Assim que sentamos numa mesa perto da janela, arrisco a mesma estratégia que utilizei com o treinador Miller. Honestidade. Sr. Butler, sei que não está disposto a desenterrar o passado, mas o que quer que o Will tenha feito quando era adolescente não é nada comparado ao que ele fez comigo, esposa dele. Tem certeza? Confirmo com a cabeça, porque sei o que ele quer. O Sr. Butler quer que eu faça parte do grupo dele, ao qual meu marido não pertence. Com um garfo xixilento, empurra um pedaço de carne e elabora as palavras que ele quer ouvir. Meu marido, Will, bom, fomos casados por 7 anos. Ele nunca me falou nada sobre esse ato. Eu não sabia que ele tinha crescido aqui. Não fazia a menor ideia do que ele passou em casa. Talvez Will tivesse vergonha do passado. Ou talvez estivesse simplesmente tentando esquecê-lo. Não sei. Mas a questão é que não estou conseguindo associar o homem que conheci ao que o treinador Miller conheceu. E preciso fazer isso para poder vivenciar o sentimento de luto. Preciso conhecer todas as partes dele, inclusive as que ele escondeu, as coisas ruins, para poder seguir em frente. Explico e sinto como se houvesse uma pedra no meu peito. O homem parece amolecer. A expressão muda, fica mais relaxada, solta, e sinto o mesmo acontecer com os meus músculos. Falou com o Anthony Miller? Sim,
Ele é uma boa pessoa. O que ele te contou? Que o Will era um garoto malvado, perverso e enfrentava problemas em casa. Contou também que houve um incêndio e que demora um pouco para conseguir concluir a frase. A mãe do Will, Cat, morreu nesse incêndio. O Sr. Butler enfiou uma garrafada de carne na boca. Ele te contou sobre o incêndio, então? Faço que sim. Perdi tudo que eu tinha nesse incêndio. E não estou falando só de roupas e móveis. Cartas, fotografia dos meus filhos, receitas que a minha bisavó passou, o término do meu casamento, os brincos de pérola que dei presente para minha esposa, que Deus a tenha. Não me atrevo a perguntar se a casa tinha seguro contra incêndio. O que esse senhor perdeu tem valor inestimável, e além disso, depois de tudo que ouvi sobre como era Rainier Vista naquela época, presumo que nenhum morador teria condições de arcar com um seguro desse tipo. Eu sinto muito, lamento. Deve ter sido muito doloroso. O senhor assente e comprime os lábios. O Anthony te contou quem provocou o incêndio? Meu coração bate feito uma bomba prestes a explodir. Foi um incêndio criminoso. Tento responder, mas não consigo falar. Dave fala por mim. Não. Quem? Para alguém que não queria conversar, o Sr. Butler parece estar curtindo ser o centro das atenções agora. Ele reencosta na cadeira e com um garfo na mão aponta para a janela. Como eu já disse, toda essa região era ocupada por conjuntos habitacionais. Não sei de onde vocês são. Mas possa julgar pela aparência, posso apostar que nunca colocaram os pés num bairro como esse. E acreditem em mim, é tão ruim quanto podem imaginar. Gangues, violência, prostituição, traficantes em cada esquina. Na verdade, o que não faltava por aqui eram crianças problemáticas e perturbadas. Mas seu marido superava todas elas porque ele era esperto. Além de ser esperto, era dissimulado. E essas duas coisas juntas o tornaram muito perigoso. Era como uma panela de pressão, que podia explodir a qualquer momento. Sem movimentar a cabeça, olho para Dave, que se mantém astutamente inexpressivo. O que quer dizer com isso exatamente? Acho que vocês entenderam. Veja bem, a polícia nunca conseguiu provar nada, mas desconfiaram tanto dele que designaram um oficial para vigiá-lo. E esse incêndio não matou apenas a Cat. 2 crianças também morreram naquela noite. Dave se assusta. Eu começo a sentir aquele gosto azedo e familiar na boca. Viro o rosto e tento respirar fundo, tentando calcular a quantos passos está a lata de lixo, caso eu não consiga conter a náusea. 3, talvez 4, mas só se eu pular por cima da outra mesa. O pensamento me distrai e me distancia do que esse homem acabou de dizer. Will provocou um incêndio e não só acabou com a vida de 2 crianças, como a da sua própria mãe. Que ele é o responsável por essas mortes? Reclino na cadeira e, bem devagar, balanço a cabeça de um lado para o outro sem conseguir acreditar. Não é possível. O Sr. Butler percebe meu comportamento. Nota que não estou conseguindo acreditar no que acabei de ouvir. Ergue ligeiramente os ombros como quem diz: acredite se quiser. Quanto aos pais, com certeza a corda estourou para o lado do seu marido, e ele sofreu as consequências da educação que recebeu, ou da que deveria ter recebido. Cat e Levis Griffith mal conseguiam cuidar de si, muito menos de outro ser humano. Pelo que o treinador Miller disse, Will vivia num ambiente meio violento, comenta Dave. Meio violento? Completamente violento. Muito! Mas mesmo assim, não demorou muito para o corpo de bombeiros descobrir que o incêndio foi criminoso. Quem quer que tenha provocado o fogaréu fez o uso de catalisador. Ainda assim, pode ter sido qualquer outra pessoa, pondero. Minha cabeça dói. E de repente sinto uma vontade imensa de voltar para casa, de deixar a minha mãe me paparicar. Por que fui me enfiar nessa tempestade torrencial que parece não ter fim? Quero poder voltar no tempo, desfazer tudo o que ouvi daquele treinador Miller. É demais para mim. Não quero saber de mais nada. É verdade, mas começou às 2 da manhã, depois que ouviram uma briga entre Cat e Levis. Os dois estavam muito nervosos, gritando e tinham bebido até cair. Nunca vou me esquecer dos gritos dos dois. Um galão de gasolina vazio foi encontrado no apartamento ao lado,
e Billy jurou que estava dormindo na hora do incêndio. E o mais estranho disso tudo é que ele escapou ileso, sem nenhum arranhãozinho. Olho para Dave, que parece concentrado e apreensivo ao ouvir o relato. Com o queixo apoiado na mão, ele engole em seco e parece não acreditar, apesar de achar a história plausível. E mesmo que a psicóloga dentro de mim saiba que uma criança maltratada, que sofre qualquer tipo de violência, tem 60% de chances de desenvolver algum desvio de conduta, ainda não estou convencida. Estamos falando do meu Will. Ele pode simplesmente ter acordado com barulho naquela noite ou sentindo o cheiro de fumaça. Qualquer um pode ter colocado o galão de gasolina vazio no apartamento ao lado. Meu Will jamais teria sido capaz de cometer um crime como esse. Até o momento, a única evidência que temos é circunstancial. Pontuo. Já falei que ele era esperto, mas vou contar exatamente o que falei para os investigadores naquela época. O que vi no rosto do seu marido quando os bombeiros saíram carregando o pai dele, inconsciente, depois de ser resgatado do prédio em chamas, foi frustração. O Sr. Butler crava o garfo na mesa e me encara com um olhar impetuoso. Está entendendo o que eu quero dizer? Seu marido queria que o incêndio tivesse matado tanto o pai quanto a mãe. Fim do capítulo 14. Início do capítulo 15. Acorda assustada quando Dave abre a cortina de uma vez, fazendo um barulho brusco. Levante-se e brilhe, princesa. O dia nasceu de novo e está chovendo. De novo. Não, melhor. Ainda está chovendo. Ainda. Meu irmão vira e dá para ver sua silhueta na janela. Como as pessoas conseguem viver aqui? Resmungo, tentando me proteger da luz e da janela, e coloco o travesseiro em cima da cabeça, que não para de latejar. Depois de deixarmos o Sr. Butler em Rainier Vista, Dave e eu fomos até um bar próximo e lá ele pediu ao garçom vários drinks vodka martini até eu ficar bêbada e bem. Como eu não tinha comido nada além de um pouco de salgadinho, não precisei beber muito. Já no finzinho do meu primeiro copo, comecei a ver tudo girando. Lá pelo segundo, as coisas começaram a ficar turvas. Não me lembro se cheguei a tomar um terceiro, nem como saí daquela espelunca com música ruim e vim parar aqui, enrolada nesse algodão egípcio macio. Deito de lado, flexiono o cotovelo, apoio a cabeça na mão e olho ao redor do quarto. Decoração moderna e janelas panorâmicas com vista para o lago. Ao longe, na linha do horizonte, dá para ver as montanhas e os topos pontiagudos que parecem atingir o céu acinzentado. Onde estamos? Dave olha para mim e ri. Querida, estamos em Seattle, lembra? Terra natal do Starbucks, onde as pessoas amam uma camisa de flanela e todo mundo só anda de Subaru. Aliás, sempre pensei que tinha um certo exagero nessa história do Subaru, mas não tem. Curioso que, para uma cidade tão preocupada com sustentabilidade, deveria haver menos carros na rua. Sei que estamos em Seattle. O que eu perguntei é em que hotel? Espero que você não tenha me carregado até aqui. Ei, é para isso que servem os irmãos, comenta com um sorriso. Perdemos a reserva do restaurante, me desculpa. Dave se joga numa poltrona ao lado da janela e gesticula dispensando meu pedido de desculpas. A comida do bar não era grande coisa, mas deu para matar a fome. Claro, não comi um foie gras, mas a comida lá estava muito melhor do que a carne que a gente comeu naquele fast food árabe, o que, aliás, não era cordeiro, não mesmo. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Não vamos sair daqui hoje sem tomar um café da manhã decente. Sair daqui para onde? Podemos definir isso durante o café. Temos muitos lugares para ir e um monte de gente com quem quero conversar. Então, levante, o dia vai ser longo. Volto a me jogar na cama e me cubro com a coberta até a altura do queixo. Vai você! Não vou conseguir fazer nada hoje. Isso aqui não são férias, Iris. Viemos com objetivo, lembra? Uma missão. Sua. Eu sei. Mas amanhã, talvez. Por hoje, vamos ficar aqui de pijama, pedir comida no quarto e assistir filme o dia inteiro. Eu já estou vestido, Iris. Tiro um braço debaixo das cobertas e pego o catálogo de filmes no hotel na mesa de cabeceira. Aposto que eles têm amigas para sempre aqui. Falo sério, Iris. Esse filme não faz o meu tipo. Ai, lamento informar, mano, mas se não faz, vai fazer. Dave revira os olhos e faz uma careta, mas não discute. Pode, por favor, levantar dessa cama e entrar no chuveiro?
Liguei para os antigos moradores da região de Rainier Vista. E adivinha o que eu encontrei? Seu sogro, pai do Will. Acho que a gente deve fazer uma visita para ele. Sogro. Pronuncio a palavra baixinho, que escapa pela boca com a maior facilidade, mas traz a lembrança dolorida de tudo que ouvi ontem, como se a cada batida do meu coração já pisoteado bombeasse dor e mais dor no meu corpo. E o meu mais novo sogro não é a pior parte disso tudo. Flexiono um dos cotovelos e fico de lado na cama. Talvez eu tenha tomado muitos martinis ontem à noite, mas me lembro de cada palavra que ouvi daquele velho ontem. Uma mulher de 2 crianças morrera no incêndio, que, segundo ele afirma com convicção, foi provocado por Will. Pode ser que tenha sido isso mesmo, ou não. Mas sabe aquele ditado famoso? Onde há fumaça, há... Bom, enquanto você dormia e feito uma pedra, pesquisei bastante sobre esse incêndio. Verifiquei os jornais e li o relatório da perícia divulgado pela polícia. A história que o velho contou é real mesmo, exceto uma coisa que ele se esqueceu de mencionar. A polícia descobriu que o galão de gasolina fora comprado numa loja em Portland, o que levanta uma questão. Como um adolescente de 17 anos, sem carro e sem dinheiro, consegue comprar um galão de gasolina numa cidade que fica a mais de 300 quilômetros de distância? Eles citam outros suspeitos? Só o pai do Will. Faço cara de espanto. O pai do Will era suspeito? Claro, para a polícia o marido sempre é considerado suspeito. Não assiste CSI, não? Ainda mais no caso do pai do Will, que não tinha nenhuma reputação boa. Estava bêbado demais para se lembrar de um álibi, mas ele tinha um. Um vizinho disse que ele estava caído no sofá quando o prédio entrou em chamas. Chamas. Sinto um arrepio dos pés à cabeça. E as crianças? 2 irmãos, 3 e 5 anos. Caíram no sono no apartamento do outro lado do corredor. Naquela noite, a mãe deles tinha ido trabalhar. De tão horrorizada que fico ao pensar no que essa mulher passou, meu estômago vira do avesso. Imagino-a colocando as crianças para dormir antes de sair para o trabalho, dizendo que chegaria na hora que eles acordassem, tentando convencer a si mesma que os dois ficariam bem ali, protegidos cada um em sua cama. Essa tragédia que aconteceu com eles é o pior pesadelo que qualquer mãe pode ter. Eu me aninho no travesseiro e me enfio ainda mais debaixo do edredom. Sabe, tudo que eu vi desde o desastre do avião é muito confuso. Will embarcando no avião errado, com destino errado, forjando um congresso. Aí conheço um amigo dele, Corbin, sobre o qual Will nunca comentou. Todas essas mentiras sobre o passado, a infância dele. Nada tá fazendo sentido para mim, exceto a história da casa. Que casa, sua? Confirma com a cabeça. A gente deve ter visto umas 100, e cada uma delas Will encontrava um defeito. Ou a cozinha era velha demais, ou o jardim era pequeno demais, ou então a rua era muito movimentada. Nada nunca estava bom o suficiente para Will. O corretor nos mostrou essa casa mais para provar que tinha razão. Uma coisa tipo, olha só a casa que vocês vão ter se investirem mais 100 mil. Mas você tinha de ver a cara que o Will fez quando colocamos o pé dentro da casa. Sorriu ao lembrar de como Will ficou calado o tempo todo, mas com as bochechas cada vez mais vermelhas a cada cômodo em que entrávamos. Quando subimos essa escada para conhecer o andar de cima, não restou mais nenhuma dúvida. Will tinha que comprar. Uma rajada súbita de vento e chuva açoita a janela. Dave apoia os pés numa otomana, cruza os braços e ajeita a poltrona. É uma casa muito bonita. Penso na primeira vez que subimos as escadas, na expressão de Will quando empurramos o vitral da porta e no quanto, antes mesmo de colocarmos o pé lá dentro, eu tive a certeza de que tínhamos feito a coisa certa. Não damos uma proposta naquele mesmo dia, mesmo sabendo que a maioria dos cômodos ficaria vazio e a hipoteca custaria o olho da cara. Mas agora entendo por que comprar aquela casa era algo tão importante para ele. Porque ela era a prova do quanto ele tinha conseguido chegar longe. Exatamente. Concordo. E basta essa simples palavra para a raiva começar a me revolver de novo, fazendo-me contorcer na cama. Se ele tivesse me explicado por que queria a casa, eu não teria relutado tanto. Não teria reclamado de abandonar meu hábito de ir ao Starbucks, nem das viagens de férias que deixamos de fazer para poder comprar a casa dos nossos sonhos.
pessoa no mundo que teria entendido isso mais do que eu. Mas o Will nem sequer cogitou a possibilidade de me contar, não é? David suspira e ergue as duas mãos. Ah, não comece com isso de novo, vai, murmura. Isso o quê? Já conversamos bastante sobre isso ontem à noite no bar. Você até fez uma enquete. E acredite, a maioria esmagadora dos entrevistados, quase 90% total, de hipsters que estavam meio bêbados, concordam que não. O Will não tinha intenção de lhe contar nada. Em estado normal, eu me sentiria arrasada só de me imaginar bêbada, fazendo perguntas sobre o meu próprio casamento para pessoas que nunca vi na vida. Não sou o tipo desinibida que sai por aí puxando o assunto com estranhos, abrindo coisas sobre mim. Mas agora tenho um problema muito maior com que me preocupar. O fato de que meu marido não só escondeu de mim, sua pessoa favorita no mundo, segundo ele próprio, coisas tão importantes sobre a vida dele, como também não confiou em mim. Não confiou que nosso amor fosse suficiente para abrir o jogo. Nada sobre a história dos pais, do incêndio, desse passado obscuro e assustador. Ele me encheu de mentiras, lorotas sobre uma infância em Memphis, crescendo ao lado de uma amorosa mãe solteira. E eu engoli tudinho, fácil. Será que ele estudou mesmo na Universidade do Texas? Ou, me pergunto, ele ao menos fez algum curso superior? Não faço ideia do porquê sou a pessoa mais ingênua desse mundo. Qualquer um me leva no papo. Você não é ingênua, querida. Fui enganada pelo homem que amava. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. Sou psicóloga, Dave. Eu deveria saber identificar pessoas com personalidade, como Will. Você não tem nenhuma culpa nessa história toda. Tanto faz. Volta a me aninhar na cama. Cubro a cara com o travesseiro e as lágrimas começam a escorrer pelo meu rosto. 7 dias atrás, eu tinha 100% de convicção de que eu conhecia meu marido. Achava que o Will me contava tudo sobre a vida dele. Achava que nós dois contávamos tudo um para o outro. E agora, cada vez mais e mais, descubro fragmentos do passado do meu marido que só me fazem pensar em uma coisa. Nunca conheci de verdade o homem com quem me casei. E agora, ao olhar para trás, sinto a necessidade de questionar tudo. Aquela viagem que fizemos para São Francisco, cidade em que ele jurou nunca ter visitado, apesar de conhecer o percurso praticamente de cor, quase sem precisar consultar o mapa. Teria sido porque ele já tinha ido para lá? Aquele dia em que jogamos Cards Against Humanity, ele contou que não compareceu ao baile de formatura, mas não quis explicar por quê. E quando íamos a La Fonda, e o Will pedia chiles relênios e quesadilhas com camarones com uma pronúncia perfeita. Quando foi que ele aprendeu espanhol? E é nesse momento que me dou conta de que perdi o Will 2 vezes. A primeira foi quando ele embarcou naquele avião, e a segunda agora, que ele se transformou num estranho póstumo. Em uma delas, tudo foi repentino e chocante. Na outra, as coisas têm acontecido de modo gradual, mas não menos doloroso. As duas feridas estão profundas e expostas. Hoje faz uma semana, comento com a voz abafada. Sobrevivi 7 dias e 7 noites sem o Will. Eu sei. Dave se mantém em silêncio por um bom tempo, até que o escuta levantar da poltrona e se aproximar de mim. Ei, posso perguntar uma coisa? Mesmo que eu responda que não, sei que você não vai aguentar se segurar. Vejo que todas essas descobertas sobre o passado do Will estão te deixando extremamente abalada. Sim, estão. Não consigo conter um soluço que me escapa pela garganta. Mas você chegou a pensar no óbvio? O que seria? Tiro o travesseiro da cara e lá está ele, meu irmão gêmeo, me encarando. Dave me lança um sorriso encorajador. Que talvez ele tenha mudado mesmo. E vai ver que foi por isso que ele nunca te contou. Will queria recomeçar do zero. Dar um reset na vida toda errada para recomeçar com você. Certo, suponhamos que seja isso. Porque ele embarcou naquele avião para Seattle. O sorriso desaparece no rosto dele. A pergunta abalou o meu irmão. E pior ainda, me deixou abalada também. Por que Will estava dentro daquele avião com destino a Seattle? De repente, a ideia de me esconder no quarto de um hotel perde a graça. Com um suspiro, jogo os lençóis e a coberta para o lado e pulo da cama. Ainda bem!
diz Dave enquanto caminha até o banheiro, que já assisti Amigas para Sempre 1 milhão de vezes. 20 minutos depois, enquanto estou saindo do chuveiro, recebo uma mensagem de texto de um número privado. Por que ainda está em Seattle? Estou falando sério, Iris. Vá para casa. Não tem nada aí para você. Enrolo uma toalha no corpo, prendendo-a fortemente na altura das axilas, e digito uma resposta com o máximo de agilidade que minhas mãos trêmulas permitem. Não vou lugar nenhum até você me dizer quem é. A propósito, você está errado. Até agora, a viagem para Seattle tem sido muito esclarecedora. 2 segundos depois, a tela do celular acende de novo. Não acredite em tudo o que lhe disserem. Meu coração parece que vai pular pela boca, e um nó começa a se formar no meu estômago. Uma sensação tipo entusiasmo? Então, em que devo acreditar? Fico olhando para a tela do celular sem piscar. O visor escurece. Nada de resposta. Encontramos Lewis Griffith na Providence House, um abrigo para pessoas com doença de Alzheimer e sem moradia, e o lugar mais deprimente do mundo. Piso sujo, um cheiro insuportável por todos os lados, teto baixo e todo manchado. Encontramos uma enfermeira sinistra no segundo andar, e ela aponta para um corredor escuro. Quarto 238. Mas não esperem grande coisa. Ele mal fala, tem Alzheimer, como já sabe. Eu agradeço e reflito se essa doença é a melhor ou a pior forma de apagar 6 décadas de uma vida difícil. É uma morte lenta e desagradável, mas pelo menos não se tem muita consciência do que está acontecendo. Encontramos Leves num quarto do tamanho de um armário, e que me faz lembrar de um hotel na beira da estrada em que me hospedei na Guatemala, cujo quarto era um pouquinho maior que a cama em que o Sr. Griffith estava confinado. Não há espaço nem mesmo para sentar, então Dave e eu permanecemos de pé, colados um do lado do outro, ombro com ombro, e imprensados entre duas paredes frágeis no pé da cama. Olho para o meu sogro e um turbilhão começa a sacudir meu pensamento. Procuro por alguma semelhança física, traços de Will, e encontro alguns. A largura da testa, o maxilar quadrangular, uma pequena curvatura nas pálpebras. Deve haver outras semelhanças, mas é impossível perceber nesse estado deplorável em que o Sr. Griffith se encontra. Com a pele tão serosa e pálida, coberta de manchas marrons feito uma fatia de rosbife, parecendo mais uma peça do Museu Madame Tussauds do que um humano propriamente. Trêmula, agarro a mão do meu irmão que aperta meus dedos. Sr. Griffith, me chamo Iris. Sou sua nora. Fui casada com seu filho, Will, ou Billy. O senhor se lembra dele? Silêncio. O Sr. Griffith parece nem ter escutado. Ele nos encara com um olhar inexpressivo. Pego meu celular, seleciono uma foto e aponto para o Sr. Griffith. Faz um mês que tiramos essa foto. Ele enruga a testa. Fez uma careta? O senhor se lembra dele? Nenhuma resposta. Isso não vai adiantar muito, opina Dave baixinho com a mão na boca. Olho de lado para ele e guardo o celular no bolso de trás da calça. Sr. Griffith, mais ou menos há 15 anos, houve um incêndio no apartamento onde o senhor morava, em Rainier Vista. 3 pessoas morreram. Se recorda do fato? O homem não se mexe, mas o jeito como ele me olha me faz endireitar a coluna. Sua esposa, Cat, foi uma das vítimas, além de 2 crianças. O senhor e o Billy escaparam ilesos. Os lábios ressecados se mexiam um pouco, como se o homem estivesse tentando falar. Ou talvez ele esteja falando, não sei. Seja como for, não escutamos nenhuma palavra sequer. O senhor se lembra do que aconteceu naquela noite? Do incêndio? Sua esposa, seu filho? Ele fez uma careta e remexe os lábios mais uma vez. Dave e eu agarramos a barra de metal da cama e inclinamos o corpo para frente, tentando escutar. Billy? Foi isso que ele disse? Inquiri Dave, me olhando com cara de assustado. Meu coração acelera tanto que chego a sentir pulsação retumbando nos ouvidos. Foi isso que o homem disse, sim. Billy. Sr. Griffith, se lembra do Billy? No momento seguinte, que mais me pareceu uma eternidade,
Tudo o que ouvimos é a respiração ofegante, misturada ao som sibilante do ar que atravessa os pulmões com dificuldade. Em seguida, o homem ergue o braço alto e bate no colchão uma, duas, três vezes. O corpo magro começa a se debater, se contorcer, e ele continua batendo no colchão, agora com as duas mãos. Dave e eu trocamos um olhar de preocupação. Ele está bem? Pergunto. Como se quisesse responder, o Sr. Griffith puxa o ar, abre a boca, o máximo que pode e emite um ruído longo e assustador, um gemido misturado com um grito. Minha nossa! Exclama Dave, puxando o colarinho de sua camisa. O grito é sufocado, mas não um gemido, e poucos segundos depois, o Sr. Griffith volta a puxar o ar e recomeça a gritaria. Dave se afasta da cama e caminha em direção à porta. Talvez seja melhor a gente chamar uma enfermeira. Você fica aqui. Deixe que eu vou. Vou ter um troço se Dave me deixar aqui sozinha. Meu irmão faz uma cara de espanto e balança a cabeça, se negando a ficar. Sem chance. Agarro o braço dele e o arrasto até a porta. Tudo bem. Vamos nós dois, então. No momento em que o Sr. Griffith está começando a se preparar para a terceira rodada de uma gritaria, trombamos com uma enfermeira de uniforme rosa claro no corredor. Ai, graças a Deus! Exclama. Tem alguma coisa errada com o Sr. Griffith. Ele está bem, só ficou agitado. Ela passa por nós e continua caminhando pelo corredor, o sapato Crocs rangendo no piso de linóleo. Isso acontece direto. Direto? Dave e eu fazemos uma careta. Você não vai ver o que ele tem? Pergunto, chamando-a de volta enquanto ela avança pelo corredor. Ela para, suspira profundamente e dá meia volta, caminhando em nossa direção, se arrastando. Depois de nos olhar com uma cara feia, ela entra no quarto do Sr. Griffith e logo em seguida, Dave e eu olhamos um para o outro e saímos correndo em direção às escadas. Ufa, não vou mentir, diz meu irmão enquanto descemos os degraus. Estou feliz por ter saído dali. Esse lugar me dá arrepio, que lugar mais deprimente. Assim como o meu sogro. Ao escutar o que acabo de dizer, tento consertar. Ou melhor, a doença dele é muito deprimente. Dave, aparentemente mais aliviado agora, acrescenta. A vida dele é deprimente também, querida. Suspiro e viro para o próximo lance de escadas. Eu sei. Em se tratando do meu sogro, o que não faltam são histórias tristes. Impossível contabilizar. Podemos tentar amanhã de novo. Quem sabe trazer fotografias ou notícias recortadas de jornal para tentar fazê-lo se lembrar. Mas por enquanto, podemos ir à delegacia, acho, depois disso. Ei, espere. Estou falando do seu sogro. Você não deveria, sei lá, fazer alguma coisa para ajudar? Tipo o quê? Eu nem sabia da existência dele. Só descobri ontem. Além disso, Will e ele não mantinham contato. Lamento por esse senhor, mas parece que ele está recebendo os devidos cuidados aqui. Nossa, você chama isso de cuidados? Fala sério. Pelo amor de Deus, nunca me enfie num lugar que cheira ervilha enlatada e fralda suja, ok? As palavras do meu irmão me fazem sentir uma pontada de culpa, mas também certa irritação diante da insinuação dele de que estou negligenciando um sogro que eu nem mesmo sabia que tinha. O que quer que eu faça? Questiono enquanto descemos o último lance de escadas e saímos de frente para a recepção. Que eu o hospede em casa? Não seja cínica. Não precisa chegar a tanto. Mas com certeza há lugares melhores para ele ficar. Senhora Griffith? Chamam as enfermeiras, interrompendo a discussão entre mim e Dave, antes que as coisas tomem proporções maiores. Uma das mulheres se apoia num fichário e me oferece uma caneta. Se não se importa, tenho alguns papéis para a senhora preencher. Ah, tudo bem, respondo com uma careta. Sobre o que são esses papéis? Só queremos manter no nosso registro todas as informações do parente mais próximo do Sr. Griffith e notificá-la sobre as opções que o paciente fez. Pego a caneta e folheio as páginas. Um formulário de contato, histórico médico, declaração de privacidade. Coisas normais, nada de muito novo. Embora eu não tenha entendido por que ela me pediu para preencher e assinar tudo. Para que serve toda essa papelada?
A Providence House é uma casa de repouso, o que significa que aqui cuidamos de idosos com todos os tipos de problemas. Nossas enfermeiras podem cuidar de pacientes com demência, mas essa não é nossa especialidade. Então, por que o Sr. Griffith está aqui? Porque os abrigos que atendem pessoas com problemas mentais ou não têm auxílio-doença disponível para receber os pacientes ou estão com um tempo de espera muito grande. Entendo. Não entendo nada. E quer saber? Não gostei dessa mulher, ou do que ela está tentando me dizer nas entrelinhas. A senhora está expulsando o Sr. Griffith daqui? Desde que o Sr. Griffith se enquadre no perfil para receber o auxílio-doença, ele é bem-vindo para ficar o tempo que for necessário. Só estou dizendo que se a senhora tiver condições de custear o tratamento, ele pode se sentir melhor num quarto maior, ou mesmo em outro abrigo, um lugar que seja bem mais equipado para atender às necessidades específicas de um paciente com Alzheimer. Presumo que, como nora dele, seja da sua vontade que ele passe seus últimos meses de vida da maneira mais confortável possível. As peças, enfim, se encaixam. Deixo a caneta em cima da pilha de papéis. Está me pedindo dinheiro? Claro que não, embora a nossa instituição aceite sim doações. Deixe-me adivinhar, só em dinheiro vivo. A mulher lança um sorriso tão falso quanto nota de $3. O pouco faz muita diferença para nós aqui. Quando chegamos ao carro, estou tremendo de tão nervosa. Tremendo mesmo, literalmente. Sinto tremores pelo corpo inteiro, que chacoalham meus ossos, da cabeça aos pés. Não consigo acreditar que aquela enfermeira estava tentando arrancar dinheiro de mim. David destrava as portas com o controle remoto e do outro lado do carro me olha como quem diz: mas eu consigo. Eu me jogo no assento do passageiro, coloco a bolsa no assoalho e bato a porta com tudo. E você viu a reação daquela enfermeira lá em cima? Como se acalmar um idoso confuso e agitado fosse um fardo. Não gosto nem de pensar como elas agem quando não tem ninguém por perto. É provável que estejam ocupadas demais assistindo a Housewives para prestar atenção nos pacientes. Com certeza não podem ser importunadas para varrer o chão ou pulverizar um aromatizador de ar. Tudo isso que você está dizendo deve ser a mais pura verdade, concorda Dave, engatando a ré, com um braço apoiado no volante e o outro no encosto do meu assento. O olhar dele se divide entre mim e a janela de trás. E é por isso que me sinto feliz por você ter dado dinheiro para aquela vadia. Fim do capítulo 15. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!